Pois bem, Marco Antônio novamente. Vamos fazer agora a delimitação da bacia. Aqui ainda na caixa de ferramentas. Agora eu vou apagar o fio e vou começar a digitar water. Tá? E aí eu vou usar esse aqui, ó, r.watershed, tá? Que é do pacote do Graça também. Então dou um clique duplo, ele abre. Aí é que eu tenho que ficar muito atento. Quem que eu vou usar aqui agora? Aqui agora eu vou usar o fio. Porque se eu usar esse carinha aqui de baixo, que tem problema, ele não vai conseguir fechar para mim a bacia, ou ele vai fechar bacias dentro das bacias. Né? Ou seja, vai formar lagos, e a gente não quer isso. Então vou vir aqui e vou trocar, pegar o MDF fio. Localização das depressões reais, opcional, a gente não vai colocar. Quantidade de fluxo terrestre por certo também não. A questão de dados para uso também a gente não vai mexer, nenhum deles. Tá? E aqui sim, tá? Tamanho mínimo do exterior da bacia hidrográfica. Tá? Então assim, é o quanto que a gente vai esperar que tenha de células drenando para um ponto para a gente poder formar a bacia. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai colocar aqui inicialmente 1000. Tá? Então 1000 células forma uma drenagem. É isso que a gente está falando aqui. Tá? O comprimento máximo de fluxo também é da USLI. Tá? Esse fator de convergência aqui a gente também não vai mexer, a gente deixa ele em 5 geralmente. E a memória máxima também usada, também a gente não vai mexer. Agora aqui sim, ó, ativar direção de fluxo único, que é o D8, aquele que eu expliquei. Tá? O padrão é aquele fluxo múltiplo, tá? Que faz as proporções de quanto que vai para cada célula vizinha. Tá? Então a gente vai ativar ele aqui para a gente usar o D8. Ah, professor, mas por que a gente vai usar o D8 e não vai deixar no fluxo infinito, que parece uma coisa mais natural? Né? É só questão de simplicidade mesmo. Tá? Aqui a gente não vai marcar essa opção, tá? De memória trocada em disco também, a gente não precisa disso. Permitir o fluxo apenas na horizontal e vertical, a gente também não vai deixar isso marcado. Usar acumulação de fluxo quando positivo, também não. E melhoria para áreas planas. Tá? Esse aqui talvez fosse interessante, porque a gente já sabe que ali na região mais norte do Amazonas, ou mais norte do Mato Grosso, já perto do Amazonas, ali tende a ficar um pouquinho mais plano, mas não vamos ativar também não. Os parâmetros avançados aqui, ó, a gente não vai mexer neles. Se a gente abrir aqui, a gente tem uma série de coisas, mas a gente não vai mexer neles. E aqui tem aquilo que a gente vai salvar. Ó. Número de células que drenam através de cada célula. É opcional, tá? A gente pode deixar ele aqui. Não vamos mexer. Vamos deixar ele para abrir para a gente ver. A direção da drenagem. Esse aqui sim a gente vai precisar deixar, tá? Então aqui a gente vai mandar salvar. Salvar no arquivo. E aqui eu vou chamar ele de... Opa, não era para ter dado enter ainda. Mas aqui tá bom. Ó. Direção de fluxo, tá? Se você quiser abreviar, você pode, né? Dir fluxo. Tá? E vou deixar ele abrir também. Rótulo único para bacia hidrográfica, eu vou deixar ele gerar e abrir, mas não vou salvar em disco. Segmento de fluxo, eu vou pedir para ele salvar também, tá? Que esse aqui são os segmentos de fluxo, né? Então, segmentos de fluxo. Tá? Lembrando que esse aqui é o segmento de fluxo de 1000, né? Foi aquele parâmetro que a gente colocou lá no outro. Meia bacias eu vou deixar para ele gerar e salvar também. E esse aqui, ó, eu não vou deixar ele nem abrir, tá? Que são elementos que compõem a USLI. A USLI é uma equação para estimar a perda de solo. Tá? Então eu vou desmarcar todos os outros. Então aqui, ó, tudo desmarcado, esses 4 últimos. Tá? A gente vai deixar abrir as meias bacias, não vamos salvar, mas vamos deixar abrir. O segmento de fluxo nós vamos salvar. Rótulo único para cada bacia hidrográfica a gente vai deixar abrir, não vamos salvar. E por fim aqui a direção de drenagem e o número de células, que a gente também não vai salvar, vai só deixar abrir. Tá? Então de tudo aqui o que a gente vai salvar? Direção de drenagem, segmento de fluxo. Tá? Vamos lá, vamos mandar executar. E aí daqui um pouco eu volto novamente assim que terminar. Voltamos e foi processado. Tá? Foi até rapidinho, né? 10,5 segundos. Né? Vamos ver aqui o que ele gerou para a gente. Podemos fechar aqui. Deixa eu só minimizando aqui as figurinhas e a gente vai ver. Tá? Então aqui está o MDF Fill, né? Por cima de tudo. Vou desligar ele. Aqui estão as meias bacias. Né? Então cada uma dessas daqui é um corpo hídrico drenando. Né? Lembra que a gente colocou 1000? Então vai dar mais ou menos 1000 pixels aqui. Aqui o rótulo para cada uma das subbacias, então são os nomes.
tá? É muito parecido com as minhas bacias, né? A diferença é que ele separa, né? Como drenagem única, tá? Então vou fechar. Então eu não vou usar nenhuma dessas. Número de células que drenam através do rio. Então aqui a gente consegue ver, né, com as corzinhas aqui, ó, quantas células drenam. Também a gente não vai usar, é só para a gente tomar conhecimento. Então eu vou desligar ele. E aqui sim, a direção de fluxo. Agora, se eu olhar aqui a direção de fluxo, ó, observe que ele vai do -8 ao 8. Tá? Então, porque ele é D8, né? Então ele só assume 8 direções. Né? Então é isso que a gente tem aqui, para a gente saber para que lado que ele está indo. Tá? Esse aqui a gente vai usar e a gente deixou ele salvo. Tá? Agora aqui a gente tem os segmentos de fluxo, né? Que nada mais é que um resumo desse número de células que drenam através. Tá? Se eu vou diminuir o zoom aqui um pouquinho, né? Eu vou colocar aqui a bacia para cima. Ah, não, aqui, ó. É essa aqui mesmo. Bacia para cima. Vamos mudar a simbologia dela um pouquinho. Colocar aqui a cor do traço. Vou mudar ele para uma cor mais contrastante. Né? Colocar vermelho e vou aumentar um pouquinho. Ok. Tá? E vamos salvar, né? Já tem tempo que eu não salvo o projeto, então estou correndo risco desnecessário aqui. Bom, pronto. Mandei salvar. E aqui a gente consegue ver o limite da bacia. Ó, aquele limite que a gente pegou da, da ANA. Tá? Da ANA não, do IBGE. E aqui a gente vai vendo, ó, o rio estão drenando tudo para cá. Ó. Então aqui ó, tem inclusive ó, um pedacinho dele ó, que vai drenar e vai sair aqui na frente. Ó, que ele está aqui dentro dessa bacia, encostando dentro dessa bacia, onde ele vai drenar para cá. Né? Que é esse rio aqui exatamente. Mas os outros a gente vê que ele vai acumulando, né? Vem lá de cima, vai acumulando, chega aqui, chega aqui, chega aqui, até entrar nessa parte do canal aqui, tá? Que é para onde ele vai drenar depois a outra parte do rio, né? Qual que é a complicação aqui dessa imagem aqui que dá já de perceber de começo, né? São esses meandros aqui, tá? Então esses meandros aqui eles vão dar um pouquinho de dor de cabeça para a gente, tá? Mas aqui a gente consegue ver que ele está chegando mais ou menos aqui, tá? Bom, feito isso, vamos descartar aquilo que a gente não vai usar. Meias bacias. Não, vou deixar elas aqui por enquanto, tá? Porque aqui por enquanto o que, que eu tenho aqui? Eu tenho todas aquelas meias bacias, tenho um monte de outros dados, mas eu não tenho essa bacia aqui delimitada, né? E eu mesmo quero delimitá-la. O que, que eu vou fazer aqui então? Eu vou usar aqui agora uma outra função, tá? Mesma coisinha, você vai começar a digitar o water aqui na caixinha de ferramentas e vai usar o r.water_outlet, tá? Dá um clique duplo. Aqui, ó, a gente vai precisar do arquivo de direção de fluxo, né? Então aqui, ó, cadê direção de fluxo? Aqui, direção de fluxo. Tá? E aqui eu vou escolher o ponto do exutório. E agora aqui é importante. Vou clicar nesses três pontinhos e vou dar o zoom aqui, ó. Então aqui eu tenho que entender como é que está sendo drenado como é que o rio está drenando, ó. Então, observe que ele tem uma nascente aqui, vai vindo, né? Chega para cá, encontra esse outro contribuinte, vem para cá e pronto, chega aqui. Então eu preciso encontrar um ponto, né, que seja o mais próximo possível aqui, ó. Tá? Então o que, que eu vou usar? Eu vou usar esse ponto aqui, tá? Para ele marcar como exutório. Tá? Feito isso, eu vou clicar aqui em salvar no arquivo e aqui eu vou chamar ele de bacia. Né? E lembrando que a gente está trabalhando com a bacia do rio Paturi. Então, BH Paturi só BH Paturi. Tá? Não tem esse nome ainda aqui. Não. Salvar. Executar. Se tiver dado tudo certo, ele vai ter criado uma mancha amarela aqui. Isso, exatamente. Observe o que eu falei. Ó. Tá vendo como a gente teve um probleminha aqui? Ó? A bacia que está delimitada lá no IBGE, ele contemplou esse corpo hídrico. Tá? Só que esse corpo hídrico ele não drena direto para cá. Ele drena para outro lado. Então aqui é outra bacia.
né? Ela não contribui para essa área daqui, ó, para esse ponto aqui. Então a gente vai considerar essa nova bacia aqui que a gente delimitou. Agora o restante, ó, muito próximo, né? Muito próximo mesmo. Então muito bom resultado. Tá? Então aqui a bacia está delimitada. O que a gente pode fazer? Vamos fazer a nossa limpeza. Tá? Esses arquivos temporários nós vamos removê-los. Tá? Vamos removê-los para a gente não estar nos interessando. Aqui vamos remover mais uma camada. Ok. Vamos só ordenar cada um desses dados. Né? Então aqui eu vou colocar os dados vetoriais à frente. Esse buffer aqui a gente não vai usar ele mais também. Vamos remover. Lembra que a gente usou ele só para delimitar. Ó. Ele é um pouquinho maior do que a área da bacia propriamente dita. Então vou vir aqui, remover camada. Tá? Opa, cliquei em renomear, remover. Aqui, ó. Delimitação da bacia, feita pelo IBGE. A gente tem o MDF-Fill. Tá? A gente tem a BH Paturi aqui, que foi o que a gente delimitou agora. Tá? A gente tem a direção de fluxo, a gente não vai usar ela mais também, mas vamos deixar ela aqui. Segmento de fluxo, né? Então aqui os segmentos de fluxo. A gente vai deixar eles porque a gente pode querer vetorizá-los, né? E eu vou mostrar como vetoriza. E aqui tem o modelo digital puro, tá? Sem alterações, né? Sem tratamento. Então para colocar em ordem, acho que eu vou colocar assim, ó. O dado mais bruto primeiro, dado tratado, a direção de fluxo, que foi o que a gente gerou, o segmento, por fim, a Paturi. E lembrando que esse aqui é aquele geral que a gente baixou também. Então, para a gente já não interessa mais, vou remover daqui. Tá? Então, vou remover camada. Pronto. Ficou só aquilo que interessa para a gente aqui agora. Vamos lá clicar em salvar. E daqui um pouquinho eu volto para mostrar os próximos procedimentos. Até daqui um pouco.